Bom, vamos lá, gente. A ideia é que eu fale sobre o processo de paz, e eu vou procurar trazer para vocês a maneira como eu enxergo e interpreto o atual estágio das negociações entre israelenses e palestinos com a anuência, ou ainda mais forte que a anuência, com a participação norte-americana. Antes de eu começar, até porque a ideia dessa iniciativa, aliás, também queria parabenizar a iniciativa, que eu achei, desde o momento em que me foi colocada, extremamente importante, interessante, numa comunidade como a nossa, que tem N qualidades, mas talvez uma que precise ser mais aprimorada é uma maior frequência de debates e de uma capacidade de convivência entre diferentes visões, né? Que a gente seja capaz de, numa comunidade, exercer aquilo que a própria palavra indica, ou seja, uma vida em comum, buscar aquilo que é comum e não aquilo que é diferente. Até porque se a gente for se basear no que é diferente, não tem comunidade. Tem... Qual que seria o antônimo? Oi? Deveria ser uma comunidade, distanciamento. Oi? Um catadão. Essa é a melhor... Catadão que você falou? Catadão. Essa é a melhor definição acadêmica. Um catadão, né? Eu gostei da definição. Depois eu vou usar dando crédito. E eu queria também, antes de avançar, quer dizer, ir falando sobre o evento, como gancho à Knesset. E a minha visão sobre a percepção da Knesset, antes de avançar um pouco, eu queria fazer uma pergunta, porque eu ouvi pelo menos 2 palestras específicas sobre a Knesset. Para não ser redundante, vocês falaram, alguém que falou sobre a Knesset, abordou a lei de referendo, que foi aprovada dia 12 de março? Não? Como funciona a Knesset. Como funciona, mas não... Tá, mas não especificamente a lei do referendo de 12 de março, não. Tá, ok, então eu vou falar sobre isso, que é a forma como a Knesset hoje passa a influenciar o projeto de paz. Projeto não, processo de paz. Então, eu queria fazer um pequeno retrospecto histórico. Nós estamos em 2008, a eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos. A eleição de Barack Obama representou o fim de uma administração norte-americana, 2 mandatos, 8 anos de George W. Bush, que marcaram por uma política externa norte-americana extremamente unilateral, por uma política externa norte-americana muito marcada por uma visão de mundo neoconservadora. E uma das principais falas de Barack Obama, quando ele chega para suceder um presidente responsável pela guerra do Iraque, pela guerra do Afeganistão, pela reação americana ao maior atentado terrorista da história da humanidade. Vamos lembrar que George W. Bush, quando ele reage ao 11 de setembro, ele tem uma legitimidade incontestável. Isso se refere essencialmente a quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão em outubro de 2001, para pegar quem? Bin Laden, que havia orquestrado o atentado. O problema é que, logo em seguida, os Estados Unidos ampliam a guerra contra o terror. E é nesse momento que os Estados Unidos, ao ampliar a chamada guerra contra o terror, em função, em função de um cálculo da Casa Branca naquele momento, vamos aproveitar o momentum político, né, nós já estamos na ofensiva, e vamos procurar implementar uma política que melhore a nossa posição estratégica no Oriente Médio. É isso que explica a guerra do Iraque. E é isso que explica a doutrina Bush da guerra preventiva. É isso que explica a doutrina Bush que marcou de forma profunda as relações entre os Estados Unidos e o mundo muçulmano. Naturalmente, vocês se lembram que foi um momento muito complicado do relacionamento entre Estados Unidos e mundo muçulmano. Barack Obama chega ao poder, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, democrata. E o que ele diz? Uma das minhas prioridades, é óbvio que a questão econômica é a prioridade número 1 de Obama. Vamos lembrar que ele ganha as eleições na sequência da quebra do Lehman Brothers. Mas
embora com uma agenda dominada pela questão doméstica, a potência hegemônica não pode abrir mão do seu papel global. E Obama coloca como uma das prioridades da sua administração repair bridges with the Muslim world. Recuperar pontes com o mundo muçulmano. Um dos primeiros e mais importantes discursos do Obama no início do seu mandato é um discurso que ele faz no Cairo. Ele viaja para o Cairo antes de ir para Israel. Aliás, só vai para Israel bem depois. Mas, num gesto cheio de simbolismo, o presidente americano faz uma das suas primeiras viagens ao exterior, a capital egípcia como destino, e estende a mão para o mundo muçulmano numa contraposição em relação ao seu antecessor. Se a guerra do Iraque, a guerra preventiva, a doutrina Bush afastaram, o meu interesse é reaproximar. Isso provoca desconfianças em Israel, que ao mesmo tempo vive que processo que certamente vocês falaram ao longo do dia. Um processo de direitização provocado por fenômenos essencialmente domésticos, internos. E quando eu digo domésticos e internos, eu me refiro à sociedade israelense itself e ao seu entorno. Né? Quer dizer, a direitização de Israel também tem a ver com processos que acontecem na sua periferia, ao redor do país. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu com Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina naquele momento. Em 2007, o Hamas deu um golpe de Estado e expulsa Abbas de Gaza. Lembram-se disso? Então, o Abbas, enfraquecido, se encastela na Cisjordânia. Bom, aí chega um presidente americano e diz, olha, eu quero recuperar as relações do meu país com o mundo muçulmano e, naturalmente, um país como os Estados Unidos, por mais, repito, que estivesse debruçado sobre o seu problema interno, tinha que tratar da questão israelo-palestina. Aliás, é on ou off the records? On the records. Tudo bem, o ex-ministro patriota vai me perdoar. Porque uma vez eu participei de uma reunião com ele, nesse meu trabalho na CONIB, e ele usou uma frase que eu acho, com todo respeito, patriota, um absurdo. Que ele diz o seguinte, o conflito israelo-palestino é o principal problema, é o principal desafio para a estabilidade global. Quer dizer, o futuro da humanidade passa pela questão israelo-palestina. E eu achei que eu não tinha ouvido direito, juro, eu tenho testemunha, eu falei, desculpa, ministro, eu queria perguntar, eu não entendi direito, o senhor afirmou, isso no gabinete dele em Brasília, que a questão israelo-palestina é a principal questão da estabilidade, para definir a estabilidade global, ou seja, quer dizer, eu não falei isso, mas eu pensei, bom, então se a gente resolver a questão israelo-palestina, resolveu, né, nós resolvemos a questão. Aí ele tentou tergiversar, não, mas veja, Jaime, é porque a questão israelo-palestina consome muito da agenda do Conselho de Segurança, e eu achei que por algum momento talvez eu tivesse dado uma mínima e humilde contribuição para que o então ministro refletisse um pouco sobre essa percepção, que na verdade é bastante difundida em vários setores. Aliás, que é um trunfo da estratégia palestina. Transformar essa questão numa questão central é um trunfo inegável da estratégia palestina. Eles conseguiram fazer, né, dessa disputa uma disputa absolutamente central nas questões globais. Né? E não é que mais tarde, ao passar alguns meses, o embaixador, então ministro patriota, publica um texto na Folha de São Paulo que ele repete a tese de que o principal problema da agenda internacional é a questão israelo-palestina. Ou seja, a minha humilde contribuição também, serviu para nada. Mas também não é nem a primeira nem a última que eu vejo as minhas contribuições fazerem isso. Né? Em casa isso acontece bastante, né, Gil? Então vamos retomar o cenário. Vem o Obama, querendo refazer pontos com o mundo muçulmano, Abbas enfraquecido pelo Hamas e Israel num processo de direitização. Ora, eu, Obama, pressionado, né, eu não posso não fazer nada em relação à questão israelo-palestina, não posso. Vou tentar, pela enésima vez, patrocinar um processo de paz.
Então ele chega para israelenses e palestinos e fala assim, bom, vamos retomar um processo de paz? Vamos. Aí o Abbas, qual é a leitura que o Abbas faz? Pô, esse cara vai ser diferente de seu antecessor, e ele tem que marcar a posição diferente do Bush. Eu estou enfraquecido, eu preciso colher uma vitória. O que eu vou dizer para ele? Beleza, você quer que eu vou na negociação? Eu vou, mas eu tenho uma condição, que Israel congele a construção de novos assentamentos. Ó, imaginem, para o Abbas, numa situação de debilidade política, conseguir conquistar o congelamento da construção de assentamentos seria uma vitória gigantesca e da qual ele precisava dramaticamente. E ele imaginava que conseguiria arrancar isso do Obama na medida em que o Obama precisava se diferenciar do seu antecessor. O Obama chega para os israelenses e falam, bom, e vocês, vamos lá negociar? Aí o governo de Israel, sabedor da posição do outro lado, diz, olha, eu só sento sem pré-condições. Esse braço de ferro, com ups and downs, se estende por algo em torno de 3 anos. Teve até um período em que houve um congelamento pequeno, de 6 meses e tal. O fato é que o governo Obama e boa parte dos observadores já haviam desistido, mais uma vez, de um processo de paz mergulhado num impasse. Até que, para surpresa de uma parcela significativa dos observadores, em agosto do ano passado, surpreendentemente, o secretário de Estado norte-americano John Kerry anuncia que israelenses e palestinos se sentam à mesa, num passe de mágica. Abbas abre a mão da pré-condição. Bibi abre a mão da não pré-condição. Ambos que tinham posições refratárias, inflexíveis, surpreendentemente, aceitam a pressão norte-americana, o secretário de Estado John Kerry, sentam-se à mesa. Mas John Kerry dá até um prazo. Vocês têm 9 meses para concluir um acordo de paz. Então, se pula de 3 meses de pessimismo, de um cenário absolutamente obscuro, para de um momento para o outro, overnight, de uma situação de um processo de paz e negociação, até com prazo para conclusão. O que explica essa mudança? Pois bem, a leitura que eu tenho, e que vários analistas e que vários jornalistas têm, é que o nome do jogo é ira. Ora, Israel passou anos, enquanto dizia eu só sento sem pré-condições, ao mesmo tempo repetia enfática e insistentemente o discurso: o Irã é a maior ameaça à minha segurança nacional. É ou não é? Independente de a gente concordar, discordar, era esse o ponto central do governo Bibi Netanyahu. 2013 começou com todo mundo dizendo esse é o ano do Irã. Todo mundo é uma força de expressão, porque nem todo mundo também está acompanhando, né? A maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas são normais, né? Não fica acompanhando esses ups and downs, essas situações. Mas por quê? A percepção era de que 2013 era o ano em que o Irã chegaria ao point of no return, ou estaria muito próximo, melhor dizendo, do point of no return do seu programa nuclear. A avaliação de diversas agências de inteligência ocidentais, americana, britânica, francesa, até mesmo russa, apontavam nesse sentido. A crise iraniana, que se arrasta desde 2002, com o regime islâmico buscando uma bomba atômica, estava chegando ao chamado point of no return. E se aproximando do point of no return, os países que se sentem ameaçados pressionavam por uma solução, sendo que a opção era clara, ou acordo ou ação militar, com todas as implicações que cada uma delas tem.
Ora, o ano de 2013, sobretudo o primeiro semestre, gente, né, foi um período, até o início do segundo semestre, de quê? Tomada de posições. Ora, eu sei, eu vou usar você como exemplo, mas vou usar minha mulher. Eu sei que eu vou negociar com a Juliana para onde nós vamos passar férias no final do ano. No período que antecede isso, né, eu quero ir para um lugar que ela não quer ir. Itaquera, por exemplo. Nós vamos passar férias em um hotel perto de Itaquerão, para a gente poder todo dia de manhã tomar café românticos, abraçadinhos, olhando para Itaquerão. Então, o que eu vou fazendo ao longo do período que antecede a negociação? Eu já vou trazendo fotos de Itaquera, eu vou tomando posição, eu já digo que ir para Côte d'Azur não tem graça, que Itaquera é melhor, e ela também vai se posicionando. Ou seja, é um jogo de posições, até que se chega o momento do showdown, o momento da negociação. Repito, o início de 2013 era quando todos os envolvidos na questão iraniana sabiam que até o final do ano se definiria o tema. Vejam, em março, Barack Obama faz uma visita a Israel, a primeira dele na condição de presidente. E, aliás, eu não me esqueço a photo opportunity dessa viagem. O Obama desce do avião, está sendo esperado de um lado Bibi, do outro lado Shimon Peres, e atrás quem? O famoso Iron Dome. A foto é essa. E a mensagem do Obama era a seguinte: olha, quem apostou na minha divisão pessoal e ideológica com o Bibi, não o faça na questão iraniana. Todo mundo sabe que eu não tenho química pessoal com o Bibi, vocês lembram da gravação do Sarkozy. Todo mundo sabe que eu tenho uma formação ideológica diferente do Bibi. A gente já teve momentos de muita tensão, mas na questão iraniana, aqui está a mensagem, aqui está a foto, que corre o mundo. Os iranianos, por sua vez, também se posicionam. Em junho são realizadas as eleições. Vocês sabem que o Irã está muito longe de ser uma democracia. Mas existe um ritual ali chamado eleições presidenciais. Por que elas são importantes? Porque elas demonstram para que lado o regime está voltado. A pergunta é a seguinte: haverá mais 4 anos de linha dura à la Ahmadinejad ou negociação? Então, essa era a pergunta básica. Vence Rouhani. E, obviamente, Rouhani só vence um moderado com a anuência do líder supremo, Khamenei. Então, o regime iraniano está dizendo: olha, depois de 8 anos de linha dura, cheguei à conclusão que talvez é chegada a hora de negociar. E aí, gente, do lado americano, ainda tinha mais uma questão para ser resolvida. Existe um país que eu costumo classificar como aquele que tem muito mais problemas com a bomba atômica iraniana do que Israel. Um país que, se o Irã obtiver a bomba atômica, é um problema para Israel gigantesco. Mas o Irã optar por lançar uma bomba atômica contra Israel é uma atitude quase suicida. Claro, que vai fazer primeiro parte de um jogo de poder, como a gente viu na Guerra Fria. Mas tem um país que, no momento que o Irã obtiver bomba atômica, esse país sente no segundo seguinte, e de forma concreta. Eu me refiro à Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um inimigo histórico do Irã. Histórico. Um é árabe, o outro é persa. Um é sunita, o outro é xiita. São rivais pela liderança regional. São rivais pela liderança no mundo muçulmano. São rivais até na produção de petróleo. Pelo Estreito de Hormuz, tem um troço aqui que chama... isso aqui é o Golfo Pérsico. A Arábia Saudita está aqui. Aqui está o Irã. Aqui tem um troço, gente, que chama Estreito de Hormuz. Por aqui já não é mais Arábia Saudita, mas não importa, esse Golfo Pérsico... Pelo Estreito de Hormuz só passa algo em torno de 20% a 40% do petróleo negociado no planeta. O Irã, mais de uma vez, já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz com minas marinhas convencionais.
Imagina quando tiver bomba atômica. Eu até digo que o maior prejudicado com a bomba atômica iraniana é a economia global, porque vai dar um poder para os iranianos de desestabilizar o mercado internacional do petróleo gigantesco. Pois bem, essa Arábia Saudita, no entanto, tem um problema gigantesco para assumir uma atitude mais ostensiva contra o Irã. Ora, posso eu, Arábia Saudita, que cuido de Meca e Medina, simplesmente aparecer, por mais que eu tenha medo, rivalidade e problemas com o Irã, posso eu chegar a aparecer do lado de uma aliança anti-iraniana em que há Estados Unidos, tudo bem, esse é meu aliado, mas qual é o outro problema? Nessa aliança tem um país chamado o quê? Israel. Como é que eu, Arábia Saudita, posso agora chegar para o mundo muçulmano, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, parafrasear um presidente brasileiro e dizer, esqueçam o que eu escrevi? Quer dizer, é politicamente inviável para a Arábia Saudita fazer isso. Agora, se eu, Arábia Saudita, puder fazer isso, a pressão sobre o Irã vai crescer gigantescamente. Por quê? Ora, qual é um dos grandes pontos que se levanta sobre a inviabilidade de um ataque militar contra o Irã? Que os aviões israelenses terão enorme dificuldade em chegar lá. Fala-se até que, então vão atacar via Azerbaijão, uma ex-república soviética. Agora, se a Arábia Saudita consegue sair do armário e dizer, opa, tô no jogo, tô do lado de Israel, mas tô no jogo. Esse é um movimento em que você vai conseguir acuar o Irã e colocar uma pressão sobre o Irã gigantesca. Porque você vai dizer o seguinte, ó da onde eu posso sair para te atacar agora. Não significa que isso vá acontecer, mas significa que você está fazendo um movimento no sentido de dizer para o outro uma mensagem. Olha quão longe eu estou disposto a ir para te enfrentar. Ora, qual é a medida que teoricamente permitiria a Arábia Saudita sair do armário e falar... Você vê, tem até teatro, hein? Tem até teatro. A Arábia Saudita sair do armário e falar, agora eu estou ao lado de Israel e dos Estados Unidos. Ou seja, que permitiria a Arábia Saudita dizer, não, eu não estou descumprindo nenhum absurdo, estou sendo coerente com a minha posição histórica. Um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Israel já deixou de ser o meu grande inimigo. O problema de Al-Quds foi resolvido. Já não tem um problema. Repito, essa é uma estratégia, né, que tem na sua gênese a intenção de colocar mais pressão sobre o Irã. Os Estados Unidos chegam para o Bibi e falam, amigão, qual é teu principal problema? Irã. Você não me encheu as... Como é que você fala? Encheu as picuã o tempo todo, que a questão era Irã, Irã, Irã. Então é o seguinte, eu vou resolver o Irã, mas agora você senta com os palestinos. E não me enche o saco. Abbas, chega aqui. Você não quer um Estado? Quero. Agora você tem uma oportunidade histórica agora. Nós vamos fazer um negócio chamado Economic Peace. Você vai ter um Estado que vai ser financiado somente por mim, Estados Unidos, e pela Arábia Saudita. Tá bom? E aí eles até fazem, só para ilustrar, uma reunião do World Economic Forum, aquele de Davos, em Amman, para apresentar um plano de Economic Peace. Ou seja, os americanos conseguem pegar pelo pescoço os palestinos e os israelenses. Sentam os dois, agora vocês se virem, me apareçam daqui 9 meses com um plano. Claro, mas o Kerry, gente, em 7 meses, acho que foi 12 vezes por Oriente Médio. 12. Os iranianos, o novo governo, assume em agosto. Vejam o timing.
Essa questão vai avançando e aí começa a gerar, tanto nos setores palestinos quanto nos setores israelenses contrários a um acordo, enorme preocupação. Porque parece que agora, provocado pela ameaça iraniana, vai sair um acordo de paz, sai um Estado palestino, se faz um grande acomodação, tudo em nome de enfrentar quem? O Irã. Bom, essa história estava indo até que em novembro se anuncia um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã. E aí a história, para você ver como é. Ainda bem que é assim, né? Porque senão nós jornalistas não iam ter do que viver. Mas vejam que turnaround tem a história a partir desse momento. Em setembro, para dar um passo para trás, teve a Assembleia Geral da ONU. Todo ano, a abertura desse episódio. E repito, já no contexto da negociação iraniana, posições tomadas, eu dizendo vou te pegar, ou dizendo eu vou te pegar, ou vou negociar, ou vamos negociar. Para encurtar a história, o que aconteceu, como terminou a semana da abertura da Assembleia Anual da ONU? Não sei se vocês têm essa imagem na memória, mas está lá a foto, CNN, Obama talking on the phone with the president of Iran, Rouhani, the first direct contacts since 1979. Primeiro contato entre um presidente americano e um presidente iraniano desde 79. Circulou informação que o pessoal do Obama, lá em Nova York, chegou para o pessoal do Rouhani e falou assim, tem um jantar de honra que o Ban Ki-moon oferece para os chefes de Estado. Vamos fazer uma photo opportunity. Sabe, o Obama vai entrando por um lado, o Rouhani vem pelo outro. Pô, olha só, Mr. Hassan, Mr. Barak, shake hands, picture, pumba. O pessoal do Rouhani falou, não, vamos devagar, que a minha situação no Irã ainda não me permite. Mas deixa eu voltar e a gente fala pelo telefone. Isso em setembro. Até agosto, tomada de posição. Setembro, iranianos mostram, vamos conversar, a minha estratégia mudou. A estratégia do confronto de Ahmadinejad é substituída por uma estratégia de diálogo de Rouhani. Vamos negociar. O Barack Obama fala assim, pô, vocês estão a fim de negociar? Estou dentro. Aliás, eu ganhei um prêmio Nobel da Paz, ainda não sei direito como, mas eu preciso então evitar uma guerra. Aí olha que curioso, esse processo americano-iraniano, gente, está ganhando uma dinâmica absolutamente inesperada. Absolutamente inesperada, que se analistas dissessem isso no ano passado, iam ser taxados de loucos ou de completamente fora da realidade. Que é o seguinte. Eu vou dar alguns dados e depois a gente parte para a análise e interpretação. Os dados concretos, que não dependem da interpretação. Há um tempo atrás, numa outra ocasião, o Obama fez um discurso dizendo que a política externa norte-americana vai, inevitavelmente, ter uma mudança de pivô. A palavra que ele usou foi pivô, de foco. Que, ao contrário das últimas décadas, sobretudo pós-fim da Guerra Fria, então nós estamos falando das últimas 2 décadas, o pivô da política externa norte-americana foi o Oriente Médio. E que os Estados Unidos estão se preparando para, num futuro breve, mudar o pivô da política externa, levando do Oriente Médio para onde? Ásia. When I say Asia, I mean China. Ora, o que me preocupa como potência hegemônica para daqui 30, 40, 50 anos é a China, ao contrário do que diz o embaixador patriota. Se passar por...
Porque os Estados Unidos dizem, pô, se você está pensando daqui 40, 50 anos, eu como potência global tenho que pensar em China. With all due respect to the Middle East. Mas tem um outro elemento que me permite fazer isso. O quê? Não sei se vocês já ouviram falar da Revolução do Xisto. Né? Que não é, segundo, tem uma vizinha minha que acha que xisto é uma raça de cão japonês, né? O Shih Tzu. Não é aquela... Mas Shih Tzu é uma coisa, xisto é outra. Xisto é uma camada de rochas do subsolo. Para, Ju. É uma camada de rocha do subsolo que, desde sempre, teve gás e petróleo. Qual foi o grande desafio? Conseguir uma tecnologia que permita a extração viável economicamente e viável ambientalmente. To make a long story short, os Estados Unidos hoje são os protagonistas de talvez a maior mudança da matriz energética dos últimos 100 anos. Já se sabe que quase 40% da energia gerada nos Estados Unidos vem do xisto. Ora, com a revolução do xisto se concretizando, ainda é polêmico, mas já uma grande movimentação no sentido de aceitar o xisto como fato da realidade, os Estados Unidos não se tornarão apenas autossuficientes em energia, se tornarão também exportadores de energia. Ora, nesse cenário, o que acontece com a relevância do Oriente Médio para mim, Estados Unidos? Decresce. Aí eu vou tranquilo para a China. Não estou dizendo que eu, Estados Unidos, vou abandonar o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é importante antes do petróleo também. Claro que com o petróleo, o uso do petróleo contemporâneo tem pouco mais de 100 anos. A importância do Oriente Médio faz assim. Agora, em o xisto se confirmando, a importância do Oriente Médio faz assim. E os Estados Unidos podem tirar hardware militar do Oriente Médio e levar para a China. Ora, na Revolução do Xisto, para que eu preciso manter porta-aviões aqui para proteger o Estreito de Hormuz, uma base militar sediada no Catar, que me custa os olhos da cara? Para quê? Vocês estão vendo os episódios da China disputando áreas de controle aéreo com o Japão. Lembram-se desse noticiário? As ilhas. Disputa de mar territorial com as Filipinas. Então a China vai crescendo e é inevitável que haja maiores tensões ali. Aí o que aconteceu nessa história toda? A partir de agora é análise. Quer dizer, ainda tem um pouco de fato e um pouco de análise. Quando os Estados Unidos dizem eu estou indo ou eu irei para a Ásia e eu vou deixar o Oriente Médio em segundo plano, os Estados Unidos, preciso encontrar um modus vivendi com aquele que terá ou tentará ocupar o espaço que eu deixarei. Em política não há vácuo. Se eu tenho uma presença assim no Oriente Médio e eu baixar para cá, esse gap será preenchido por alguém. Quem é hoje o país, não só hoje, ou nas últimas décadas, mais interessado em ocupar o gap da influência norte-americana na região? O Irã. Ora, por que o Irã mantém Bashar al-Assad no poder? Porque o Irã, para ser potência regional, precisa projetar poder. Eu projeto poder, sobretudo, via Líbano, onde eu tenho o Hezbollah. Para eu ter o Hezbollah, que hoje domina o Líbano, eu preciso ter o Bashar. Para eu ter o Bashar, eu já tenho um pouco do Iraque. Então, para eu ter relevância regional, eu preciso manter isso. Se os Estados Unidos saem, eu vou tentar até expandir um pouco a minha presença. Por exemplo, no Bahrein, a maioria da população é xiita, mas o rei é sunita. Opa, vamos tentar derrubar o rei. Bom, para que isso não aconteça, para que Israel aceite esse cenário, o que eu preciso fazer, Estados Unidos? Eu preciso achar um modus vivendi com o Irã. Irã, eu vou sair mais para
a Ásia. Agora é o seguinte, vamos achar um modus vivendi, você vai prometer, nós vamos permitir que você mantenha um grau de influência relevante, você já deu sinais que quer ter uma economia normal. Ué, não sei se vocês lembram, o Rouhani foi para Davos no começo do ano, na segunda presença mais importante em Davos. Qual que foi a primeira? A Dilma. Aí, Abraão. Todo mundo só falou da Dilma. Depois, quando não tinha tempo, sobrava um pouco de tempo, falavam do Rouhani. Isso, exatamente. Ora, quando o Rouhani vai para Davos, qual é o sinal que ele está dando? Eu quero a economia do meu país integrada ao mundo. Pois bem, esse flerte entre Estados Unidos e Irã, que parece haver um encaixe, e isso é um cenário, provoca calafrios em quem? Na Arábia Saudita. Eu, Arábia Saudita, estou louca com os Estados Unidos. Porque eu queria derrubar o Bashar al-Assad para ter sunitas no poder na Síria. Eu queria esse processo de negociação da questão nuclear para fazer o quê? Diminuir poder iraniano. Agora vem os caras me dizer que agora vão ficar amigos do Irã, e se ficarem amigos do Irã, se aproximarem do Irã, é em detrimento da relação comigo. Quais são os fatos recentes da negociação de paz? Por exemplo, semana passada, a Liga Árabe praticamente inviabilizou o atual processo de paz. Como? A principal reivindicação do atual governo israelense, e a principal mesmo, o resto tudo dá para negociar, mas tem um ponto que é sine qua non: o reconhecimento de Israel como Estado judaico pelo lado palestino. O resto, não sei, Jerusalém, difícil, mas questão territorial, land swaps. Mas o ponto fundamental que o governo israelense diz que não abrirá mão é a questão de que o lado palestino reconheça Israel como Estado judaico, ou seja, um Estado onde a maioria de seus habitantes sejam judeus. O que implica, por exemplo, abrir mão do direito de retorno. A Liga Árabe, que no início parecia animada com um processo de isolamento do Irã, seu inimigo persa, anunciou semana passada que não topa reconhecer Israel como Estado judaico. Onde eu quero chegar? Que o processo de paz, eu vou falar uma obviedade, mas que às vezes obviedades, né, são importantes. Aliás, tem até uma frase do Deng Xiaoping, líder chinês que fez as reformas, que ele dizia: a verdade emana dos fatos. Não adianta você distorcer os fatos, que é a seguinte: o processo de paz entre israelenses e palestinos é gigantescamente definido por fatores exógenos, por fatores externos. Israelenses e palestinos não estão, infelizmente, imunes a todo um jogo político e geopolítico que acontece na região. E a minha triste constatação é que, se no primeiro momento o jogo político da região favorecia esse acordo, a dinâmica atual parece fazer o quê? Deixar esse acordo cada vez mais distante. Obama está indo para a Arábia Saudita agora, justamente para tentar administrar essa situação. Para fazer, eu procurei pensar, desenhar as principais questões do plano externo, dois últimos aspectos aqui. Primeiro, nós desconhecemos oficialmente os principais parâmetros do chamado plano Kerry, que vem sendo negociado. Eles têm deliberadamente vazado para a imprensa algumas coisas. Chamam Thomas Friedman do New York Times e passam algumas coisas
para fazer balão de ensaio. Aliás, uma das condições para esse processo de paz é que ele ocorresse longe da imprensa, para que os vazamentos não permitissem jogos de pressão e contrapressão. Basicamente, o plano Kerry deve trazer o seguinte: de um lado, Israel aceita a criação de um Estado palestino, tendo como base as fronteiras de 67 e a divisão de Jerusalém. A maioria dos colonos são retirados, os grandes blocos de assentamento são mantidos, e aí há um land swap. Então, por exemplo, você pega Ma'ale Adumim, Ariel, que são os grandes blocos, Israel daria compensação em terras para os palestinos. Do outro lado, os palestinos dariam o reconhecimento a Israel como Estado judeu, abririam mão do direito do retorno e a história estaria teórica e supostamente concluída. Até hoje, os detalhes do plano Kerry não foram oficialmente divulgados em função de todas essas pressões e contrapressões que eu procurei descrever. Para concluir, qual o papel da Knesset nessa história? Ora, assim como há pressões e contrapressões que vêm de fatores exógenos, há pressões e contrapressões também de fatores endógenos, internos. Israel aprovou, no dia 12 de março, ou melhor dizendo, o parlamento israelense aprovou no dia 12 de março, uma lei conhecida como a lei do referendo. Por 68 votos a 0, o parlamento israelense aprovou uma lei que condiciona a aprovação de um referendo popular qualquer acordo de paz que inclua a Jerusalém Oriental ou Colinas do Golã. Isso aqui entrou na Basic Law, na lei básica de Israel. Todos os outros se abstiveram de votar em protesto. Oi? Tudo é o partido... Quem iniciou foi a Baita Yehudi. O Bennett. Curiosamente, o Lieberman é contra essa iniciativa. Mas hoje, se Israel faz um acordo de paz que envolva concessões, que envolva land swaps e ou Jerusalém Oriental e as Colinas do Golã, precisa ir a referêndum popular. Oi? É com as eleições. E veja, há uma grande discussão aqui também. O Abbas também tinha dito que se ele fizer um acordo, ele vai querer submeter a referendo popular. Mas aí você tem toda uma discussão que ela é política e jurídica. Na verdade, quando se aprova essa lei, qual é a ideia de quem a fez? Colocar um obstáculo. Colocar um obstáculo para o processo de paz. E dar uma resposta para os Estados Unidos. Falar, Claro, exatamente, Ju, claro. A ideia é essa. Eu também estou colocando uma pedra no caminho, né? E o Bibi, ele precisa se equilibrar entre a pressão norte-americana, os seus interesses geopolíticos e, sobretudo, seus interesses políticos domésticos. Então, a Knesset hoje, com esse resultado, demonstra que ela está muito mais para um elemento que não acredita no processo de paz atual do que de alguém que o defende. E, para concluir, ou pelo menos o processo de paz nas circunstâncias atuais, no modelo atual. E, para concluir, essa discussão, vejam, de novo, concretamente, uma pedra no caminho. E, teoricamente, uma discussão.
Uma democracia tem que ter referendo ou não tem que ter referendo? Chaves adorava referendos. Até uma frase do Lieberman. Quando você coloca os referêndums, o que a liderança política está fazendo? Abrindo mão da sua responsabilidade. Até porque, eu vou aqui me arriscar a dar uma opinião sobre isso. Hoje em dia nós temos até para concluir a minha fala e não abusar de vocês, nós temos uma figura absolutamente em extinção no mundo, chamado estadista. O que é o estadista? Estadista é aquele que tem a capacidade de chegar para a população e dizer, olha, todo mundo acha que o caminho é esse, mas o caminho é esse. Ora, o cidadão comum, ele não é obrigado a pensar politicamente, pensar do ponto de vista de segurança, ele vai atuar de que forma? Intuitiva. É igual você me perguntar a diferença entre recibo e nota fiscal. Eu não tenho a mais pálida ideia. Eu não sei. Hoje, os políticos, né, há uma desidratação do papel do político e do líder, por quê? O cara chega no escritório e fala, me dá a pesquisa de opinião, o que a população quer? É o que eu dou. E não é exatamente a fórmula, na minha visão, mais adequada para se fazer política. Né? Mas é isso, gente. Agradeço muito. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, se não, boa semana. Parabéns pela bravura de aguentar 10 horas, é isso? Quase 12? Coloca no Guinness, hein? Obrigado, gente. Boa noite.